Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o período quente e chuvoso que se aproxima. Nesta época do ano é comum acidentes acontecerem principalmente em áreas alagadas de rios, lagoas, cachoeiras e por aí vai. Então é mais que necessário a gente se preparar e se proteger e saber algumas dicas importantes. Bom, e por falar em dicas, quem vai falar delas pra gente é o Cabo Leonardo Coelho. Ele que é do Corpo de Bombeiros aqui de Itaúna e veio especialmente aqui no nosso programa falar sobre as orientações especiais para esta época do ano. Bom, Cabo Leonardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, principalmente para orientar a população, que é mais que necessário numa época em que há tantos riscos, né? Obrigado, Henrique, pelo convite. Agradeço a você e a toda a equipe da TV Cidade, porque é importante espaços como esse para a corporação, para nós, para passar orientações e divulgar atitudes, preventivas, para que a gente sempre possa trabalhar com a prevenção e auxiliar aí a população nesse sentido. Agora, Cabo, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: por que essa época do ano, principalmente no fim do ano, é a época em que vocês mais têm preocupação, principalmente em relação aos diversos transtornos que acontecem nesta época? Bom, Henrique, além do calor excessivo que acomete a população nessa época do ano, esse calor excessivo pode gerar vários tipos de ocorrências. Além disso, juntamente com o calor, ocorrem os temporais. A mudança de estação traz aí essas chuvas torrenciais, e com essas chuvas torrenciais podem ocorrer uma grande demanda de ocorrências, que demandam a atuação do Corpo de Bombeiros. Agora, a gente tem visto aí, você está falando a questão do calor, a gente tem visto que ao longo do tempo as temperaturas vêm aumentando, onda de calor atrás de onda de calor que a gente não tem dado conta. Quais os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente nessa época de altas temperaturas e que às vezes o nosso organismo, o nosso corpo não está preparado para isso? Então, acho que a principal dica que pode ser passada é a questão da hidratação. É muito importante as pessoas se hidratarem, beber bastante água e, além disso, tomar alguns cuidados, como ao sair de casa, usar proteção, chapéus, bonés, qualquer coisa que proteja contra a incidência direta dos raios solares. Além disso, dar preferência para roupas leves, roupas largas, passar protetor solar. Sempre que possível, tomar um banho mais frio, uma ducha mais fria, para realmente ajudar na regulação da temperatura corporal. Agora, tem uma questão também que a gente sabe que as pessoas podem, às vezes, sofrer desmaios ou, às vezes, passar mal na rua, Nesses casos, vocês têm também tido algum tipo de ocorrência nesse sentido? Já foram acionados para atender casos assim? Sim, nessa época do ano, a incidência desse tipo de ocorrência é maior, tanto de convulsões, desmaios. Normalmente, os idosos passam muito mal por causa do aumento da pressão arterial, Então, são várias as questões que influenciam, o calor influencia diretamente no nosso corpo e isso acaba acarretando aí alguns maus que devem ser tratados através do encaminhamento para recurso hospitalar. E aí o Corpo de Bombeiro atua realmente nos primeiros socorros a esse grupo de pessoas que passa mal e em seguida encaminha para recurso hospitalar. Agora, vale lembrar também que nesta época justamente as pessoas aí vão procurar, eu sou um que adoro ir para uma área mais verde, questão de cachoeira e tudo mais, e nessa época também as pessoas vão também mais para clubes, para praia propriamente dito, para quem mora mais próximo também de praia, vai para áreas mais alagadas. Então, quais são as precauções que essas pessoas devem ter ao irem para esses lugares? Então, são vários os cuidados que as pessoas devem tomar. Cada local, seja cachoeira, piscina, praia, tem a sua atenção específica. Por exemplo, em cachoeiras, lagos, rios, onde a água é mais turva, a gente tem alguns cuidados, como sempre conhecer o lugar, procurar saber informações sobre o lugar, se for frequentar com alguém que já conhece, tanto na questão do relevo do local, incidência de pedras, de correnteza. Então, é muito importante a gente saber essas informações, porque por causa da falta de visibilidade,
pode ocorrer de a pessoa ter algum objeto, alguma coisa ali que a pessoa não sabe, não veja e acabe oferecendo risco para ela. Em relação às piscinas, é importante as pessoas não pularem de ponta, saber a profundidade da piscina para, caso as pessoas forem pular na piscina, né, não se lesionar. Em relação às praias, aí para nós aqui de Minas uma situação mais que não existe, né? Mas os mineiros viajam e acabam tendo contato com a praia, então é importante sempre observar a questão da correnteza, não enfrentar, não entrar na água em locais onde tem aviso de perigo, né, de correnteza, e tomar cuidado mesmo, nunca enfrentar a força d'água. Agora, Cabo Leonardo, vale ressaltar também que nesta época do ano ocorrem muitos afogamentos, né? Inclusive aqui na região centro-oeste, recentemente aconteceu em Nova Serrana, aqui em Itaúna também, recentemente teve um afogamento numa lagoa aqui da cidade, inclusive até li uma notícia de que vocês até mesmo, né, a cidade também, né, as autoridades de defesa civil estavam colocando placas de perigo em algumas lagoas aqui do município. Então, como que vocês veem essa questão dos afogamentos, dos índices crescerem nesta época do ano? É natural, né, Henrique, que as pessoas procurem realmente se refrescarem e tudo. E aí, quando as pessoas não tomam esses cuidados em relação ao local onde vai nadar, ao local onde vai se banhar, pode ocorrer o afogamento. Então, o Corpo de Bombeiro está sempre tentando mapear as áreas e para trabalhar com a prevenção, igual você citou em relação à colocação de placas e tudo. E quando ocorre, infelizmente, a gente é chamado para atuar, né? E aí, dependendo cada tipo de afogamento, tem um tipo de atuação que o Corpo de Bombeiro vai agir. Bom, Cabo Leonardo, a gente sabe que nessa época do ano também, a gente vê ali a questão da faixa etária, né? Qual que é a faixa etária hoje que mais se afoga, né? E por que ela se afoga? Às vezes por não perceber o risco ali, às vezes está uma lagoa que não tem tanto movimento de água, mas é muito funda, né? Como que é a questão da sua prática? Como que você tem visto isso em relação a essa faixa etária dos afogamentos que ocorrem aqui na região? Então, Henrique, em relação à minha experiência, desde que eu entrei para o Corpo de Bombeiros em 2010, aqui em Itaúna, o que eu percebo é que as crianças, elas se afogam mais em piscinas, que é um ambiente, apesar de ser um ambiente controlado, é um ambiente onde as crianças têm mais acesso e aí talvez por um descuido, elas acabam se afogando. Já em balneários, lagoas e cachoeiras que a gente tem aqui na região, percebe-se que o público já é mais acima de 18 anos, jovens, né, que têm acesso e procuram esses locais para se refrescarem e acabam aí por desconhecimento do local, do relevo, de incidência de correntezas, talvez também por mistura de bebida alcoólica com a prática, né, de natação, acabam aí se afogando nesses locais. Agora, quando acontece isso, como que vocês ficam? Porque muitas vezes o Corpo de Bombeiros está ali atendendo uma outra ocorrência, a gente também está numa época em que há muitos incêndios florestais, né, ou então há resgates aí acontecendo a todo momento. Como que fica o efetivo nessa hora? Bem, a gente sempre atende por prioridades. Então, uma ocorrência de maior risco à vida, ela vai ter prioridade no atendimento. E aí a gente se desdobra para atender aí todas as ocorrências que chegam para a gente. Então, sempre que possível, aí a gente conta com o atendimento, talvez, de outros órgãos que possam atender, por exemplo, uma questão de queda de árvore, um resgate também, que a gente pode acionar Defesa Civil, Prefeitura, o SAMU, e as ocorrências que são mais de atuação exclusiva do Corpo de Bombeiro, a gente dá prioridade. E aí a gente vai atendendo de acordo com a demanda mesmo, sempre que chega para a gente define as prioridades e vai atender.
Ok, então, Cabo Leonardo, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso programa volta já já. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. De volta com observações que hoje dá orientações importantes para esse período quente e chuvoso pelo qual nós estamos passando. Bom, Cabo Leonardo, a gente viu no início de novembro muita chuva aqui em Itaúna, um volume enorme que a prainha não comportou. A gente viu aí carros sendo levados, lojas sendo invadidas, pessoas tentando atravessar ali no meio daquele fluxo d'água, enfim, um caos total que se transformou Itaúna no início de novembro. Na sua opinião, a cidade hoje, elas estão preparadas para esse grande fluxo de chuvas que tem vindo por aí? Porque a gente viu estragos tanto aqui em Itaúna, em cidades da região também, e a gente viu que não é algo isolado, é a força da natureza. E como que vocês têm percebido isso? Como que vocês estão preparados para isso? Bem, Henrique, como você falou, eu acredito que é um problema geral por causa da incidência de chuvas, que a gente percebe que o volume de chuvas está vindo maior, a incidência de tempestades está mais frequente. E, além disso, tem que se fazer um planejamento na urbanização e no crescimento das cidades, de forma que as cidades fiquem mais resilientes a esse tipo de situação. Porque, como a gente percebe que o volume de chuva está aumentando e a incidência de tempestades,
as cidades têm que se preparar para isso de forma a aumentar a sua capacidade de escoamento de água e também em relação ao reparo, né, a reestruturação da cidade após a incidência de uma chuva torrencial, uma chuva que gere danos aí, na cidade por completo, aos comerciantes e tudo. Então, eu acredito que é um problema geral que tem que ser estudado desde o planejamento, né, e realizar a execução de obras aí que possam melhorar a situação para a população. Agora, em épocas de enchente, como a gente viu agora em novembro, quais são as principais ocorrências que as pessoas ligam para o Corpo de Bombeiros desesperados, falam, gente, está acontecendo isso aqui, corre para cá, nos ajudem. Como que vocês percebem isso? Quais são elas? Bem, durante essas tempestades ocorrem muitas quedas de árvore. Então, o chamado de quedas de árvores, eu acho que ele é o que mais ocorre. E, além disso, a gente tem já definido na cidade alguns pontos de alagamentos. E, quando ocorrem essas chuvas com volume muito grande de água, a gente tem várias solicitações também ao longo desses pontos de alagamento, que, de forma geral, são a Jovem Soares, né, a Prainha, o Rio São João, a Avenida JK. Então, são vários locais onde ocorrem essas situações de alagamento. E aí, além das quedas de árvores, a gente atende pessoas ilhadas, inundações, desabamentos e desmoronamentos e salvamento de pessoas mesmo ilhadas e presas na enxurrada. Agora, a gente viu naquele dia, né, que aconteceu aquilo, que foi na Semana dos Finados, a gente viu pessoas entrando no meio do fluxo d'água, a gente viu pessoas ficando dentro dos carros ali, tinha gente dentro do carro, né, presa dentro do carro, não conseguia sair. Nessa hora, o Corpo de Bombeiros, como que se coordena toda essa operação com tantas pessoas ao mesmo tempo pedindo socorro e pedindo ajuda? Como eu falei, o Corpo de Bombeiro atende as demandas mais urgentes. Então, a gente faz quando tem esse tipo de solicitação, esse tipo de ocorrência, né, a gente primeiro tenta trabalhar com a prevenção, informando, emitindo os alertas, aí, ajudando a divulgar os alertas da Defesa Civil em relação a essas tempestades, para que as pessoas evitem realmente os locais onde possam estar em risco. Além disso, o Corpo de Bombeiro tem o plano de chamada onde aciona de acordo com a demanda. Então, se a demanda é muito grande, aciona os bombeiros que estão de folga, vai acionando o pessoal da administração e aí vai recrutando a quantidade necessária de recurso para atender às demandas. Durante as ocorrências, igual aconteceu lá no dia dessa chuva mais forte, né, foi no dia 31, se eu não me engano, a gente atua, a gente chega no local, faz uma rápida análise da situação, vê quais são as situações mais urgentes, igual no dia tinha uma pessoa presa dentro do carro, a gente atuou retirando essa pessoa o mais rápido possível, porque qualquer minuto a mais ali poderia ter sido um desastre mesmo, né? Podia resultar na morte de uma pessoa. Então, a gente atuou nessa situação de risco primeiro e, em seguida, avaliando o restante do local, se tinha mais pessoas ilhadas, vendo se as pessoas que estavam dentro dos comércios elas estavam seguras e, em seguida, continuou atendendo as demandas de corte de árvore, umas demandas que eram menos urgentes. E sempre contando aí com o apoio da Prefeitura, da Defesa Civil, da Polícia Militar, para atender a todo mundo que precisasse. Agora, geralmente, quando a gente vê essas áreas alagadas, a população sabe disso. Então, sabe que quando chove, não pode deixar o carro ali. Só que quando essas chuvas dessa época do ano, principalmente da primavera e do verão, quando vem muito forte. São volumes e volumes que a gente nem vê que tá enchendo ali. Quando acorda, já virou um rio aquela prainha e outras áreas também aqui da região. Quais são as precauções, então, que vocês, como Corpo de Bombeiros, dão para quem se depara com uma enchente, para quem se depara aí com um grande volume de água e que às vezes tem ali algum objeto para poder pegar no carro ou então quer atravessar ali para poder continuar o seu caminho? Então, quais são as orientações básicas que o Corpo de Bombeiros dá nesta época?
Primeiramente, Henrique, eu acho que é priorizar a saúde e a segurança e a vida em relação aos bens materiais. A gente sempre tem que se resguardar. Então, nunca enfrentar a correnteza, nunca enfrentar a força d'água. Ao perceber que começou a cair um volume grande de água, começou uma chuva muito intensa, sempre buscar áreas mais altas. De preferência, se tiver com carro, leva o carro para um lugar mais alto, um lugar onde a gente já sabe mais ou menos ali até onde o nível da água vai, né? Então, sempre retirar os carros desses locais. Não deu tempo de retirar o carro, não deu tempo de pegar alguma coisa que estava no carro, de forma alguma deve se enfrentar, porque a pessoa está se colocando em risco para salvar algum bem material ali. E além disso, tomar alguns cuidados. Por exemplo, se a pessoa estiver dentro do carro e perceber uma correnteza e não tiver como sair dela, não tiver como evitá-la, tentar já engatar uma marcha mais lenta, né, a primeira marcha, e acelerar continuamente para que o carro não morra e a pessoa não fique presa ali dentro do carro, porque instintivamente a gente tenta ficar dentro do carro, a gente acha que o carro é o local mais seguro. Porém, quando o volume de chuva é muito alto e você está em um lugar onde é possível ter um alagamento, essa água pode vir muito rápido realmente, e quando a pessoa acorda, né, quando ela percebe, o carro já está começando a ser levado pela correnteza e tudo. Então, nesses casos também, se a pessoa percebeu que corre esse risco, já abre a janela, tenta sair do carro, antes que o nível da água suba muito e a pessoa fique realmente ilhada. E sempre, quando a pessoa ficar ilhada, ligar 193, ligar para a emergência, para que a gente possa agir o mais rápido possível antes que a pessoa realmente esteja com risco da própria vida. Agora, a gente sabe que tem gente que não tem medo, né? Entra na enxurrada, entra na enchente, achando que dá conta, e muitas vezes a força da água é tão forte que leva a pessoa e ela nem vê, nem sente. Quais são as orientações para os pedestres, então, que estão aí passando por alguma rua, alguma via que está alagada, que está sofrendo uma enchente ali? Porque são vários e vários vídeos onde a gente vê as pessoas entrando no meio do fluxo d'água, tentando atravessar e acabam sendo levadas pela correnteza. Sim, a orientação é evitar, primeiramente evitar de qualquer forma o contato com a água de enxurrada, porque a água de enxurrada, mesmo se for uma enxurrada muito rasa, vamos dizer assim, ela tem o risco de transmissão de doenças. Então, qualquer contato com a água, ela pode já causar algum risco à saúde da pessoa. Então, a nossa orientação é realmente evitar o contato com a água. Se for necessário passar por algum lugar, tentar procurar locais que não estejam alagados, tentar contornar, mesmo que dê uma volta maior e tudo, tentar evitar os locais de enxurrada, porque a gente, além do risco da enxurrada levar a pessoa, quando o nível de água sobe muito, a gente tem o risco de bueiros. Os bueiros, eles funcionam, eles podem ali sugar a pessoa, e aí, se um bueiro suga a pessoa realmente tem poucas chances de sobreviver. Então, são vários os riscos aí que a pessoa enfrenta ao tentar enfrentar uma enxurrada, os pedestres. Ok, Cabo Leonardo, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais orientações aqui no Observações. Até já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa.
Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os cuidados que você deve ter neste período quente e também chuvoso. Bom, Cabo Leonardo, a gente vai falar então de árvores, né? Você citou agora há pouco em relação a isso. E recentemente o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte emitiu um informe, né, dando dicas e orientações também em relação a quedas de árvores. Nesta época do ano a gente vê muita ventania. Por exemplo, semana passada teve uma ventania muito grande aqui na região, principalmente durante aquela onda de calor. Então, muitas árvores caíram. Pará de Minas, por exemplo, teve muitas árvores aí caídas. E a gente sabe que são plantas, às vezes, centenárias, que às vezes não tem, né, um suporte para segurar essa intempérie de hoje em dia. Então, como que hoje o Corpo de Bombeiros tem atuado também na prevenção aos casos em que há muitas árvores e que em áreas muito arbóreas? Bom, a orientação que a gente pode passar em relação a ocorrências com árvore, primeiramente, é que o Corpo de Bombeiros ele vai atuar em casos de corte de árvores que oferecem riscos. E a atuação nossa vai ser no corte de árvore e eliminação do risco dessas árvores caídas. Em relação a orientações que a gente pode passar, durante uma tempestade, evitar mesmo ficar próximo de árvores, evitar parar o carro próximo de árvores, porque mesmo uma árvore saudável, ela pode vir a cair por causa da incidência de tempestades. Então, o que a gente orienta é a pessoa evitar se abrigar embaixo de árvores, até por causa também do risco de descargas elétricas. A árvore ela pode cair tanto em carros, quanto sobre casas, quanto até pessoas mesmo. E evitar sempre, durante uma tempestade, evitar ficar próximo de árvores. Agora, vale ressaltar, você até disse aí, em relação às descargas elétricas. Árvores também puxam essa descarga elétrica, né? E a gente sabe que quando tem muito calor, e aí também tem chuva, acaba tendo muito raio também. Minas Gerais, aliás, o Brasil também, né? É o país que mais se cai raio no mundo. Então, as pessoas têm que ficar atentas também, por exemplo, quando estiverem andando aí, não ficar passando muito debaixo de árvores, passando embaixo de fios de energia elétrica também. Essas orientações também são importantes. Sim, Henrique. É meio contraintuitivo, né? Sempre quando a gente começa a chover, a gente vai procurar um abrigo e aí, se a gente está perto de uma árvore, a gente vai tentar se abrigar embaixo da árvore. Porém, é um risco. Quanto mais alta a árvore, maior a chance dela puxar uma descarga elétrica. Então, a gente nunca deve se abrigar debaixo das árvores. A gente também deve evitar campos abertos. Se não tiver para onde correr, a pessoa deve tentar ficar o mais próximo do chão possível para evitar formar um para-raio mesmo. Evitar mexer em equipamentos elétricos, tomar cuidado aí, desligar os equipamentos elétricos dentro de casa, né? São alguns cuidados que a gente tem que ter em relação às descargas elétricas, né? Evitar ficar na água, ficar descalço em local com possibilidade de incidente de raio, evitar de ficar em sacadas, perto de toldos, perto de metais, né? Que podem também aí, puxar
e funcionar como para-raio, e aí a pessoa acaba se colocando em risco. Agora, tem uma outra questão também que o Corpo de Bombeiros eu vejo atuando muito, principalmente em parceria com a Defesa Civil, é em relação àqueles imóveis que estão em risco, né? A gente vê às vezes que as pessoas não têm condições de manter o imóvel, às vezes é um imóvel que passou de geração por geração, já está um imóvel mais velho, a estrutura já está mais velha. Então, como que vocês atuam também para coibir acidentes envolvendo essas estruturas, seja casas, prédios, sítios, que às vezes não conseguem comportar a força da chuva ou então as intempéries aí? Bem, em relação a esse tipo de ocorrência, o Corpo de Bombeiro várias vezes é solicitado, a gente faz a vistoria no local, a gente avalia se há sinais evidentes de risco à estrutura, como trincas, às vezes um descalçamento ali do local onde a estrutura está apoiada. Às vezes um afundamento. Um afundamento, né, abaulamento de tetos e lajes. Então a gente analisa de forma geral esses sinais, né, que a estrutura dá, avaliando se há um risco iminente ou não. E aí, após essa vistoria, a gente solicita aí o apoio da Defesa Civil para que seja feita uma análise através de um engenheiro e tudo, para que realmente emita um laudo, né? E aí esse laudo vai ser emitido muitas vezes ou por um engenheiro, um arquiteto particular, ou dependendo da situação, a própria Defesa Civil vai atuar nessa situação aí, para que avalie aí a necessidade de retirar as pessoas do imóvel ou liberar para que as pessoas continuem frequentando o imóvel. E geralmente quando vocês atendem essas ocorrências, as pessoas elas têm uma predisposição em sair dos imóveis, porque para sair de casa não é nada fácil, né? Muitas vezes é uma situação complicada, porque às vezes a pessoa não tem para onde ir, então realmente é uma situação assim, bem delicada às vezes, porque a gente detecta que há o risco iminente, porém a pessoa não tem para onde ir. Aí tem que ser feito um trabalho conjunto do Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil, com a Prefeitura, né, algum grupo de voluntários, para que seja feita realmente ali uma ação de prevenção. Bom, Cabo Leonardo, a gente sabe que dentro desse assunto também envolvendo chuvas, né, e tudo mais, as pessoas acabam se deixando levar também, tendo ali às vezes uma negligência em relação aos lugares que já estão alagados, né? Então, por exemplo, começa a chover, não percebe que o volume de água está aumentando, às vezes está numa cachoeira, não percebe a mudança ali no fluxo de água. Então, eu queria que você desse para o nosso telespectador dicas assim eficazes mesmo, aqueles truques que só quem está lá, que convive ali todos os dias, sabe. Por exemplo, eu vou em lagoa, vou em cachoeira, vou em áreas, né, que tenha muita água. Quando começa a chover, eu já tenho que ir embora ou não necessariamente precisa ser assim? Como que funciona? Bom, Henrique, o ideal, como eu disse anteriormente, é conhecer o local. Se a pessoa conhece o local, ela sabe de onde vem o curso d'água, e aí, a partir do momento que a pessoa conhece o local, conhece de onde vem o curso d'água, se ela percebe que vem um volume de chuva muito grande acima do rio, acima da cachoeira, ela pode prever que existe o risco ali de um volume de água aumentar muito rápido. Então, o ideal é que, a partir do momento que a pessoa conheça o curso d'água onde ela vai se banhar, que ela saia realmente caso comece a chover, perceba uma mudança de tempo aí, porque a gente sempre tem que trabalhar com a prevenção. Então, a partir do momento que a pessoa detectou ali que existe o risco do volume de água aumentar, ela trabalhando com a prevenção, ela vai perder um tempo de diversão ali, de lazer,
porém ela vai estar em segurança, né? Agora, quando a gente vê nessa época também, tem as famosas cabeças, né, trombas d'água, isso aí muitas pessoas podem às vezes ficar sem noção do que seja. É quando um grande volume, por exemplo, caiu muita chuva na nascente do rio, e aí aquele volume vem ali ao longo do caminho todo, e a pessoa que está lá na cachoeira, não está nem percebendo aquilo, vem com muita intensidade. Nessa hora, é correr e procurar algum abrigo, né? Sim, como você falou, a cabeça d'água é quando ocorre um volume muito grande de chuva na parte de cima, né, do curso d'água. Esse volume de chuva ele vai sendo levado e às vezes com a chuva vindo também através do curso d'água, ele vai aumentar numa velocidade impressionante. Então, a partir do momento que detectou essa possibilidade, correr para o local mais alto mesmo, porque dependendo de onde a pessoa estiver, ela realmente pode ficar ilhada ou pode até ser levada pela água. Agora, a água dá sinais de que o fluxo está mudando, porque às vezes as pessoas falam assim, mas aumentou de repente esse fluxo d'água. Mas quem mora perto dessas áreas fala assim, não, você tem que ficar atento aos detalhes, aos sinais que a natureza te dá. Você consegue dar para a gente alguns sinais como esse, por exemplo, a água mudar de coloração, questão de objetos vindo ali, né, às vezes galhos, alguma coisa nesse sentido? Sim, daí também a importância de conhecer o curso d'água onde a pessoa vai frequentar. Realmente, quando a água muda de coloração, começa a vir uma água mais turva, uma água diferente daquela coloração natural ali onde a pessoa está, a incidência de galhos, de objetos sendo carregados e o aumento ali do nível de água, são sinais que dão a entender que pode sim estar vindo uma cabeça d'água, e aí o mais recomendado é sair da água quanto antes e procurar um lugar mais alto. Ok, Cabo Leonardo, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a nossa parte final aqui do programa. Não sai daí, a gente volta já já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua.
A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje dá dicas importantes para você aí que está nesse clima quente, período chuvoso, como se portar ao ir para os lugares, principalmente áreas alagadas e claro, nessa época de fim de ano também, se você vai pegar a estrada, fique atento agora às dicas que o Cabo Leonardo tem pra gente. Bom, Cabo, é justamente disso que a gente vai falar. Por exemplo, agora está chegando a época de fim de ano, todo mundo vai para as festas, vai viajar, né, com a família, ou então vai viajar para ver a família e acaba indo mesmo para sítios onde tem piscinas, está indo para áreas alagadas, ou então também está indo para o litoral, para a praia. Então, quais são os cuidados que as pessoas devem ter antes, durante e depois do percurso? Em relação ao percurso, sempre tomar os cuidados com o transporte, né, que a pessoa vai usar. Então, se for de carro, calibrar os pneus, verificar ali, fazer aquela revisão de primeiro escalão ali, verificar os líquidos, né, de arrefecimento do carro e tudo. Tomar cuidado aí durante o percurso, levar alimentação também, evitar de passar por caminhos desconhecidos e também evitar, caso se depare com uma tempestade, alguma situação assim mais extrema, realmente parar o carro em um local seguro, aguardar a tempestade passar, para garantir a própria segurança, né? Além disso, depois, né, durante o percurso, enquanto a pessoa está se deslocando, sempre escolher os locais seguros para ir reunir, né? Vai encontrar com família e tudo, escolher locais onde conheça, como a gente falou, e dos riscos, né, que podem ter durante quando a pessoa vai frequentar balneários, vai frequentar alguma lagoa, piscina e tal, tomar realmente esses cuidados que a gente falou. Agora, em relação a cuidados também, a gente tem um outro problema, que é a questão, como diz popularmente, do golo, né, da bebida. A pessoa acaba bebendo, né, ingerindo bebida alcoólica, seja para ir para esses lugares, ou até mesmo está ali numa piscina, está bebendo, vai para uma lagoa, tem bebida ali do lado, vai para a praia, também tem bebida. Então, qual que é o risco da pessoa, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, lógico, né, no transporte, no caminho desse destino que a pessoa vai, mas quando estiver também no destino, qual que é o prejuízo disso? Bem, a bebida ela não combina com várias situações, né? Então, é até redundante a gente falar, mas beber antes de dirigir é uma coisa que não pode, a gente tem várias leis aí para evitar esse tipo de situação por causa dos riscos que isso gera. Além disso, a pessoa que vai usar a bebida e vai nadar, sempre tomar cuidado. Se vai usar a bebida, evita nadar, ou então faz um uso controlado da bebida. A pessoa tem que conhecer o próprio limite, né? Mas também é uma coisa que não combina, bebida com cachoeira, excesso de bebida com qualquer lugar não combina, porque a bebida ela interfere na capacidade psicomotora. Então, além da bebida, tem outras substâncias também que as pessoas acabam vindo a usar que podem interferir nessa capacidade psicomotora, e a pessoa perde a capacidade de analisar os riscos, perde a capacidade da própria habilidade natatória, né? Então, são coisas que não combinam. Então, sempre que quiser divertir, quiser nadar, faça isso evitando o uso de bebida, que é o ideal. Agora, a gente está falando do uso de bebida, mas a comida também é uma grande vilã envolvendo aí áreas alagadas, né? Sim, quando a pessoa vai se alimentar, né, e está num ambiente ali onde ela vai nadar e tudo, o ideal é se alimentar de forma leve, não nadar logo após a ingestão de alimento, porque quando a gente se alimenta, o nosso corpo ele direciona o fluxo sanguíneo para o sistema digestório. E
quando a gente vai nadar, vai se exercitar, a natação principalmente, ela exige muito do nosso sistema muscular, então ela vai exigir um fluxo sanguíneo também para o músculo. E aí pode gerar esse conflito e, por isso, a gente deve evitar, sim, a prática de natação, entrar na água aí, logo após o alimento, a ingestão de alimento. Agora, vale lembrar também, a gente está falando questão de afogamento, já vi várias pessoas, já conheço várias pessoas que entraram na água para poder salvar alguém que estava se afogando e morreram também. Então, por exemplo, eu estou vendo ali alguém se afogando, o que eu devo fazer? E muitas das vezes as pessoas falam isso, né? Quem se afoga é quem sabe nadar, porque quem não sabe não entra dentro da água. Então, comenta isso para a gente. É verdade, Henrique. Primeiramente, a gente deve evitar nadar sozinho. A gente, sempre que for nadar, o ideal é ter o acompanhamento de alguma pessoa, por ser mais seguro. Quando alguém presencia outra pessoa nadando, se afogando, esse salvamento ele não deve ser feito por pessoas que não são habilitadas para isso, por causa dos riscos. Quando a pessoa está afogando, ela entra em desespero, ela entra em pânico. E aí, independente se eu sou seu amigo, se eu estou afogando e eu te ver na água, eu vou te ver como uma boia e vou tentar me apoiar em você para garantir a minha vida. Então, é isso que acontece quando as pessoas estão se afogando, e o ideal é, primeiramente, chamar o socorro e não evitar o contato corpo a corpo. Então, você pode lançar algum galho, alguma coisa onde a pessoa vai tentar se apoiar, vai usar de boia, lançar alguma corda, e sempre, quando for em cachoeiras, lagoas, o ideal é que a pessoa já tenha essa prevenção. Então, se eu vou nadar num local onde eu não sei a profundidade, onde eu não sei como que é a correnteza, onde que eu posso segurar, o que eu posso lançar para a pessoa, tem um galho que eu posso entregar para a pessoa para puxar. A gente sempre as pessoas sempre têm que ter esse tipo de prevenção para evitar o mal maior, que é a morte, o afogamento. Agora, você está dizendo aí que a pessoa deve ligar para o socorro, então ficar perto de gente ali que saiba realmente o que está fazendo. É importante também, antes das pessoas irem para essas áreas alagadas, saber se tem socorro próximo, se tem área de telefone, se tem ali pessoas capacitadas que possam realizar esse salvamento, pode ser salva-vidas, por exemplo, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: as pessoas vão para muito longe, não tem área de telefone, e aí não tem como nem pedir socorro para salvar aquela vítima ali que está se afogando, né? Isso. A orientação que a gente passa é sempre dar preferência para se banhar em locais que tenham a presença de guarda-vidas. Se a pessoa não tem uma segurança para nadar, não tem... percebe ali qualquer situação que possa existir o risco, o ideal é realmente evitar o banho naquele local. E aí, nesses locais de mais difícil acesso, né, infelizmente, o tempo de deslocamento é o tempo de um carro chegar até o local. E um afogamento, 5, 10 minutos, a pessoa já pode estar em óbito. Então, realmente o ideal é se banhar em locais que tenham guarda-vidas para evitar esse tipo de risco, né, que é o risco da morte. Cabo Leonardo, explica para a gente também como que o Corpo de Bombeiros daqui de Itaúna também tem atuado, porque são tantas demandas e a gente sabe que o efetivo não é tão grande assim. Então, como que vocês têm atuado na cidade e como que as pessoas podem estar entrando em contato? Porque a gente viu, infelizmente, que no dia da grande enchente aqui em Itaúna, o telefone parou de funcionar porque congestionou e muita gente ligando ao mesmo tempo. Mas como que vocês têm feito até mesmo para impedir qualquer tipo de problema e que vocês possam prestar um melhor serviço à população? Então, Henrique, o efetivo hoje de Itaúnas, a gente tem um efetivo de 31 bombeiros militares que atuam na corporação, divididos aí entre os dias de plantão, né? Em relação ao atendimento 193, realmente a gente tem tido alguns problemas, a gente já até tem feito contato com a operadora para solucionar esses problemas. E é divulgado também no Instagram, a gente procura divulgar através da imprensa também o telefone de contato, caso o 193 não esteja funcionando, porque o 193, além desse tipo de situação onde a linha fica congestionada devido ao grande número, né, de solicitações,
a gente tem tido aí problema de roubo de cabos de telefone que acaba interferindo aí no atendimento de 193. E tem o telefone também que pode ser usado caso o 193 não esteja funcionando, que é o 37 99905 8270. Esse é um telefone de celular que pode ser usado também no acionamento de emergência caso o 193 não esteja funcionando. Ok, então, Cabo Leonardo, nosso tempo está se encaminhando para o fim. Quais são suas considerações finais e, claro, suas orientações aí importantes e pertinentes para a nossa população? Bem, eu primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, ressalto aqui a importância desse tipo de orientação, né? Porque é sempre bom a gente trabalhar com a prevenção de acidentes, porque trabalhando com a prevenção a gente evita o mal maior, que é uma ocorrência aí onde a pessoa possa se ferir, onde possa ter prejuízo à saúde e prejuízo material também. Então agradeço o convite ao Henrique e à TV Cidade, ressalto a importância em casos de enchentes, a gente sempre evitar enfrentar a força da natureza, porque nós somos frágeis, apesar de às vezes não reconhecer, né? Ser muito corajoso, né? O ser humano é frágil em relação à força da natureza, então é sempre bom evitar, trabalhar com a prevenção e, em caso de emergência, ligar 193, entrar em contato com a gente está à disposição aí para qualquer orientação. Tá certo, então, Cabo Leonardo, obrigado mais uma vez e volte sempre trazendo mais orientações para a gente. Está à disposição, obrigado. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no telefone que aparece aí, 379-9993-3060. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidades, eu te garanto que você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com as suas redes sociais, vai lá no Instagram, no Facebook e nos siga, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!